E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro acordou com um verdadeiro terremoto no cenário esportivo nacional. Pedro Paulo de Oliveira, carinhosamente conhecido como Pedrinho, que passou dos gramados para a minha presidência do Vasco da Gama, deixou todos boquiabertos ao anunciar que a Sociedade Anônima do Futebol do clube, a famosa SAF, poderá ser vendida para a gigante Crefisa. A simples possibilidade de tal negociação já provoca debates acalorados entre torcedores, especialistas e comentaristas esportivos, pois trata-se de uma virada completa no modelo de gestão do Vasco, que sempre teve uma história marcada por decisões próprias, muitas vezes controversas, mas agora à beira de uma transformação que pode redefinir seu futuro. Pedrinho, que chegou à presidência com uma reputação de liderança firme e estratégica, parece estar apostando em um movimento ousado, que pode trazer investimentos massivos, mas ao mesmo tempo gera dúvidas sobre autonomia, identidade e o impacto no dia a dia do clube. Os rumores de conversas avançadas com a Crefisa circulam nos bastidores e cada palavra dita pelo presidente ganha força como uma notícia urgente que precisa ser digerida com cautela. Pois ninguém quer perder nenhum detalhe dessa possível revolução no Vasco da Gama. Entre conversas de bastidores e análises de especialistas, o nome da Crefisa surge como uma gigante do mercado financeiro, disposto a investir pesado no futebol. Mas a pergunta que todos se fazem é: qual seria o real impacto dessa negociação? Alguns torcedores acreditam que a entrada de uma empresa desse porte poderia alavancar o clube, permitindo contratações sonhadas, melhorias na infraestrutura e estabilidade financeira que há anos falta ao Vasco. No entanto, outros levantam a bandeira da cautela, lembrando que parcerias desse tipo nem sempre resultam em felicidade completa, e a pressão por resultados pode ser intensa. A expectativa de lucro, a busca por visibilidade e a tentativa de retorno rápido podem gerar tensões entre a diretoria e a torcida, especialmente se os objetivos da empresa não coincidirem com o DNA histórico do clube. Ainda assim, o fato de Pedrinho estar à frente do processo dá a entender que há um planejamento estratégico por trás dessa movimentação, que não é apenas uma venda simples, mas uma tentativa de reposicionar o Vasco no cenário do futebol nacional e até internacional, mostrando que o clube pode ser protagonista de uma nova era no esporte. Enquanto isso, a torcida divide opiniões. Nas redes sociais, grupos se formam, alguns exaltando a oportunidade de ver o Vasco fortalecido financeiramente e competitivo de novo. Outros temendo que a alma do clube se perca diante de interesses corporativos. É inevitável que surjam comparações com outros clubes que passaram por processos semelhantes, e a memória de experiências passadas entra em pauta, com histórias de sucesso e fracasso sendo lembradas a cada post e comentário. Pedrinho, por sua vez, mantém uma postura de mistério calculado, liberando pequenas informações que aumentam o suspense e mantém todos na ponta da cadeira, enquanto especulações sobre valores, participação da empresa e futuro da diretoria são discutidas incessantemente. A imprensa esportiva está em polvorosa, tentando antecipar cada movimento. E a sensação é de que cada entrevista e cada declaração do presidente podem ser determinantes para o rumo da negociação. A tensão entre otimismo e cautela cria uma atmosfera elétrica,
como se o Vasco estivesse à beira de uma transformação histórica que poderia redefinir não apenas sua estrutura, mas a maneira como o futebol brasileiro encara parcerias corporativas de grande porte. No meio de toda essa especulação, especialistas em mercado esportivo começam a analisar o possível impacto financeiro. A entrada de uma empresa como a Crefisa poderia significar investimentos inéditos em categorias de base, marketing e até tecnologia de análise de desempenho. Algo que o Vasco historicamente teve dificuldade em implementar de forma consistente. A venda da SAF, nesse sentido, seria mais do que uma operação financeira, seria a abertura de uma nova fase estratégica com potencial para mudar o status do clube no futebol nacional e até em competições internacionais. Entretanto, a falta de detalhes sobre contratos e participação societária mantém um clima de suspense, e cada movimento da diretoria é observado com lupa por investidores e torcedores. É impossível ignorar a magnitude do que está sendo especulado. Estamos falando de uma decisão que pode transformar a história centenária do Vasco, tornando o clube uma referência em gestão profissionalizada, mas também levantando questões sobre identidade, controle e os rumos que o futebol moderno pode tomar diante da influência crescente de empresas privadas. Dentro do cenário político do clube, a decisão de Pedrinho gera especulações sobre alianças e disputas internas. Alguns conselheiros veem a negociação como um passo ousado e necessário para garantir a sustentabilidade financeira do Vasco, enquanto outros temem que a venda da SAF possa reduzir o poder decisório da diretoria e comprometer a autonomia histórica do clube. A habilidade do presidente em gerenciar esses conflitos internos será testada como nunca antes, e a capacidade de equilibrar interesses corporativos e paixão torcedora será essencial para evitar crises. A atenção da mídia e o debate constante em programas esportivos tornam o processo ainda mais delicado, pois cada declaração é analisada e transformada em rumor, aumentando a pressão sobre todas as partes envolvidas. A sensação geral é de que o Vasco está à beira de uma transformação que pode mudar não apenas seu futuro imediato, mas a forma como clubes tradicionais se relacionam com grandes empresas e investidores estratégicos no futebol brasileiro. Mesmo sem números oficiais divulgados, especulações sobre valores e porcentagens de participação da Crefisa já circulam intensamente. Fontes não confirmadas indicam que o aporte financeiro poderia atingir cifras capazes de equilibrar dívidas históricas, permitir contratações de alto nível e investir em infraestrutura de ponta, algo que o Vasco sempre precisou para se consolidar novamente entre os grandes do país. A perspectiva de crescimento rápido gera otimismo entre alguns setores, mas também aumenta o ceticismo, pois negociações desse tipo são complexas, sujeitas a mudanças e impactadas por fatores externos, como desempenho em campo e clima político interno. A ansiedade da torcida é palpável e cada rumor ganha vida própria, criando uma narrativa em que Pedrinho é visto ora como estrategista visionário, ora como arriscado ousado, dependendo de quem comenta. Nesse contexto, o anúncio de que a SAF pode ser vendida à Crefisa se torna mais do que uma notícia. É o início de um capítulo de especulações que promete dominar o noticiário esportivo e as redes sociais por muito tempo, mantendo todos atentos a cada passo da história. No horizonte das especulações, o cenário se complica ainda mais quando se pensa nas implicações para jogadores e elenco.
A entrada de uma empresa de grande porte poderia mudar completamente a política de contratações, salários e até a forma de gestão do futebol profissional. Jogadores e agentes já estariam atentos às movimentações, imaginando como isso poderia impactar contratos, oportunidades de crescimento e até a imagem pessoal diante de um clube com novo investimento. A especulação sobre mudanças de comando, critérios de desempenho e objetivos estratégicos aumenta a tensão, e cada notícia vazada ou comentário de bastidor é amplificado, tornando o clima ainda mais eletrizante. Em resumo, a simples possibilidade da venda da SAF para a Crefisa coloca o Vasco em uma encruzilhada histórica, em que decisões financeiras, administrativas e esportivas se entrelaçam, criando uma narrativa quase cinematográfica, na qual cada passo do presidente Pedrinho será observado, analisado e comentado com a expectativa de que este movimento possa mudar o futebol brasileiro para sempre. A torcida do Vasco vive um turbilhão de emoções diante da possibilidade de ver a SAF do clube nas mãos da Crefisa. Cada anúncio ou declaração de Pedrinho é lida como um indício, e o clima de expectativa transforma redes sociais e fóruns em verdadeiras arenas de debate. Alguns enxergam nesse movimento a chance de resgatar o prestígio do clube, trazendo estabilidade financeira, contratações de impacto e estrutura profissionalizada, algo que há anos parecia distante da realidade vascaína. Por outro lado, há quem tema a perda da essência histórica do Vasco, uma tradição construída ao longo de décadas que poderia ser colocada em segundo plano diante de interesses corporativos. A especulação sobre como será a gestão da SAF nas mãos de uma empresa de grande porte provoca discussões acaloradas sobre autonomia, identidade e a real influência da Crefisa nas decisões do dia a dia. Desde a contratação de jogadores até políticas de marketing e relacionamento com a torcida. Cada declaração, cada rumor é imediatamente amplificado, transformando o presidente Pedrinho em uma figura central, quase messiânica, cujo papel poderá definir se a história do Vasco seguirá um caminho de redenção ou se enfrentará novos desafios de controle e alinhamento estratégico. Enquanto isso, jornalistas e comentaristas esportivos tentam desvendar os detalhes obscuros dessa negociação, imaginando cenários e desdobramentos possíveis. A análise gira em torno de contratos, valores de investimento, porcentagem de participação e controle sobre decisões estratégicas, criando uma teia de especulação que se espalha rapidamente pelo país. As comparações com outras transações no futebol brasileiro são inevitáveis, e cada história de sucesso ou fracasso é usada para reforçar uma perspectiva ou outra sobre o futuro do Vasco. Há quem diga que a entrada de uma empresa tão robusta poderia significar a transformação definitiva do clube em uma potência nacional, capaz de disputar títulos com regularidade, profissionalizar categorias de base e investir em tecnologia de ponta para análise de desempenho. Outros alertam para os riscos de dependência financeira e pressão por resultados imediatos, que poderiam gerar conflitos internos e desgastes com a torcida. Nesse contexto, cada passo de Pedrinho é minuciosamente observado, cada reunião especulada, e a expectativa é que qualquer avanço na negociação provoque repercussão instantânea nas mídias tradicionais e digitais, reforçando o clima de suspense e incerteza que cerca o futuro do Vasco da Gama. No meio de toda essa especulação, surgem rumores sobre o impacto direto no elenco profissional e nas categorias de base.
A entrada de capital significativo poderia permitir a contratação de jogadores de alto nível, ajustes salariais estratégicos e investimentos em infraestrutura de treinamento que antes pareciam inalcançáveis. No entanto, a transformação de um clube centenário em uma SAF administrada por uma gigante financeira pode trazer desafios inesperados. A pressão por desempenho imediato, a adaptação a novos padrões de gestão e a necessidade de conciliar interesses corporativos com a cultura do clube. Jogadores, comissão técnica e agentes começam a observar os passos da diretoria com atenção, pois o impacto de uma mudança dessa magnitude pode refletir diretamente em contratos, oportunidades e visibilidade no mercado nacional e internacional. Cada especulação sobre contratações, ajustes de elenco ou reforços estratégicos se torna notícia instantânea, alimentando o clima de expectativa. A sensação é de que o Vasco pode estar prestes a entrar em uma nova era, em que a gestão profissionalizada e o investimento pesado caminham lado a lado, redefinindo a relação entre clube, torcida e mercado esportivo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar? Dentro da própria diretoria, especulações sobre alianças e disputas internas ganham força. Conselheiros e membros estratégicos discutem as vantagens e riscos de uma eventual venda da SAF, ponderando sobre a preservação da autonomia do clube frente a interesses corporativos e a necessidade de fortalecer financeiramente o Vasco para competir em igualdade com outros gigantes do futebol. Pedrinho, como presidente, precisa equilibrar pressões internas e externas, mantendo a confiança da torcida e, ao mesmo tempo, negociando condições favoráveis com a Crefisa. A habilidade em gerenciar essa tensão é vista como fundamental para o sucesso do processo, pois qualquer deslize pode gerar crises de credibilidade e insatisfação generalizada. Ao mesmo tempo, especialistas lembram que transações desse porte envolvem múltiplas variáveis, incluindo avaliação de ativos, projeção de receitas futuras e alinhamento de expectativas entre clube e investidor. Cada reunião, cada conversa de bastidor é interpretada como um sinal sobre o rumo das negociações, e a narrativa em torno da SAF se transforma em um thriller corporativo no universo do futebol, onde cada movimento de Pedrinho é acompanhado, analisado e comentado em tempo real por jornalistas, torcedores e investidores. No campo financeiro, as especulações são ainda mais intensas. Rumores sobre valores bilionários, participação societária e aporte em infraestrutura criam uma atmosfera de expectativa quase cinematográfica. Cada comentário sobre possíveis investimentos em estádio, centros de treinamento e categorias de base é amplificado e debatido em detalhes, transformando suposições em narrativas plausíveis, mas ainda incertas. Torcedores imaginam cenários em que o Vasco volta a ser competitivo nacionalmente, disputa títulos regularmente e se torna um clube modelo em gestão profissionalizada. Ao mesmo tempo, analistas alertam para riscos como a pressão por retorno rápido, dependência de investimentos externos e possível desalinhamento entre interesses corporativos e a história do clube. A expectativa por detalhes oficiais é tão grande que cada informação vazada é imediatamente disseminada, criando ondas de discussão em redes sociais e programas esportivos. Nesse contexto, a figura de Pedrinho se destaca como central, quase como maestro dessa transformação,
cuja habilidade em conduzir a negociação e equilibrar interesses diversos determinará o sucesso ou fracasso dessa especulação que pode redefinir o Vasco da Gama. A repercussão midiática desse possível negócio é avassaladora. Programas esportivos, blogs, podcasts e redes sociais dedicam horas e espaço para discutir cada detalhe, analisando possíveis impactos no futebol brasileiro e comparando com experiências de outros clubes que passaram por processos semelhantes. Cada rumor é analisado, cada declaração é repetida e interpretada, criando uma narrativa contínua de expectativa e suspense. A atenção da mídia não apenas mantém o tema em evidência, mas também influencia a percepção da torcida, que se vê entre a esperança de grandes investimentos e o medo de perder a identidade histórica do clube. Pedrinho, nesse cenário, atua como protagonista de uma história que mistura estratégia, ousadia e risco, e sua habilidade em comunicar e conduzir negociações será determinante para manter a confiança de torcedores, conselheiros e investidores. O clima de incerteza, somado à magnitude do possível aporte financeiro, transforma a SAF em um tema central do futebol brasileiro, com repercussão nacional e debates que prometem dominar o cenário esportivo por tempo indeterminado. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!